Eu estava lembrando aqui quando eu fui fazer a minha primeira entrevista de estagiário numa empresa que chamava ACS, antiga. E quando eu cheguei lá, eu não esperava nada. Eu não tinha a mínima ideia do que eles faziam. E eu achei maior estranho, porque teve uma dinâmica de grupo, que eles chegaram lá e colocaram a gente para fazer um monte de torre com uns pedacinhos de madeira. E assim, uns se ajudando, outros se atrapalhando. E eu lembro que eu falando e conduzindo, mas assim, eu cometi um acerto sem querer, que a gente vai falar daqui a pouco, foi crucial. Eu não desisti. Então eu peguei um negócio e eu fui com toda gana, porque eu queria fazer acontecer. Eu acho que nessa hora, e esse é um ponto importante, eu já tinha até esquecido que eu estava numa dinâmica de grupo de seleção. Que aí vem a primeira dica para nós que vamos começar nossa vida no mercado de trabalho. Primeiro ponto, você não deve, eu não vou falar não pode, porque eu acho que a gente não é obrigado a nada nessa vida, mas você não deve, né, é melhor evitar mentir e ser uma pessoa que você não é normalmente. Por quê? Se você passar, você vai ficar em desconforto. Vai ter um distanciamento dos afazeres da vaga que você está se candidatando com quem você é. Isso nunca vai dar certo. Porque se a gente pensar, existem milhares, centenas de milhares de combinações possíveis para você trabalhar. Então você não precisa ficar desesperado e falar assim, não, essa é a vaga da minha vida. Nunca é. Nunca é. A vaga da vida da gente é a que a gente entra e que é feliz. Essa é a vaga da vida da gente. Né? Então tem gente que trabalha uma vida inteira numa mesma empresa, tem gente que de ano em ano pula de galho em galho e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora vamos falar da entrevista. Como que eu me preparo para uma entrevista? Primeiro ponto, você tem que entender o que é desejável e exigido numa função quando você estiver maduro. Não significa que você já tem que ter essas habilidades num primeiro emprego, num primeiro contato. Mas é importante você saber, para que eu seja um analista contábil, qual que é o dia a dia de um analista contábil? O que diferencia um estagiário de contabilidade com um especialista, um consultor em contabilidade? Esse aqui conhece balanço, passivo, ativos. O estagiário só tem que saber preencher planilhas. Então, essas diferenciações são cruciais quando você vai candidatar a vaga. Por quê? Você vai conseguir falar do ambiente, do environment, quer dizer, do ecossistema ao redor. Outro ponto é, a empresa que você está indo, qual é o tamanho dela? E o que ela está buscando? Porque se você conseguir descobrir por que a empresa está buscando um estagiário, você já está com vantagem competitiva. Se você descobrir por que ela está buscando um cara júnior, ou pleno, ou sênior, ou 1, 2, 3, ou especialista, então você já vai estar na frente de muita gente. Porque o motivo que eles buscam vai te dizer se você está pronto para entregar isso. Né? E é muito diferente selecionar um estagiário de selecionar um especialista. Né? Um estagiário, ele precisa ser o quê? Proativo, ele precisa comunicar bem, tem que ser um cara que quer muito, que vai além. Então, se você mostrar habilidades extracurriculares, por exemplo, eu sou coordenador de grupos de jovens, eu sou líder de escoteiro. Então, tem um monte de coisas que vão dizer muito sobre você. Eu preciso treinar porque eu sou escalador. Então, eu faço 2 horas de treino e aí eu preciso fazer a dieta. Então, isso vai mostrando disciplina, isso vai mostrando características importantes para saber se aquela pessoa vai ter potencial para se desenvolver. E agora, tem diferença, porque, por exemplo, existe o estagiário, que é uma função só para aprendizado, existe o estagiário que a gente vai trazer algumas funções que são, assim, para pessoas iniciantes, mas que ele vai aprender muito, mas também vai oferecer o serviço, existe o trainee. Né? Então, para cada um desses é diferente a forma que o entrevistador vai olhar, que
a pessoa que está recrutando vai olhar. Por exemplo, o estagiário que vem aprender, então você não faz uma seleção muito rigorosa, né? Porque você está disposto a oferecer para a comunidade. Normalmente não tem tantos candidatos assim. O que vai ter uma remuneração melhor, mas que vai ter uma entrega efetiva, esse você já vai passar por um processo seletivo um pouco mais pesado. Agora, o trainee são pesados, porque normalmente o trainee ele vai ser preparado para uma função importante dentro da companhia. Existem trainees que já saem de trainee para ser gerente. Então, inclusive, olhar qual futuro você quer para a sua vida é importantíssimo. Eu me lembro que um colega que morou comigo lá em Goiânia, ele queria ser trainee, ele participou de alguns programas e ele conseguiu no Carrefour. Ele já saiu de trainee para gerente de loja. Quer dizer, já saiu de cara para o primeiro emprego dele com uma remuneração super legal. Então, agora, como que eu me preparo para isso? Então, o primeiro ponto a gente já falou, né, que é conhecer o ecossistema, saber o dia a dia, saber o que faz. Porque se um entrevistador percebe que você sabe o que essa função tem que entregar, ele já te vê diferente. Ele já sabe que você estudou, que você está se preparando. Se você mostrar conhecimento do que é exigido, do que é desejável, o que é exigível, por exemplo? Um analista financeiro é exigível que ele conheça de Excel, que ele conheça, né, de fluxo financeiro, de fluxo de caixa, de livro caixa. Isso é exigido. Agora, é desejável que ele seja muito apto a usar Excel, a sistemas como SAP. Então, isso são características desejáveis. Né? Se for uma função mais de liderança, é desejável que seja mais extrovertido, que seja uma pessoa com capacidade de motivar os outros, que se comunique bem, que tenha uma boa percepção interpessoal, que tenha empatia. Agora, se for um analista mais especialista, você precisa ser focado, uma atenção concentrada maior, você precisa ser mais crítico, você precisa ser apegado a detalhes. Então, todas são características que a gente vai observando. Por isso que não existe certo e errado no processo seletivo. A gente tem que estudar a vaga e a gente tem que estudar a personalidade da gente. Tem gente que nunca vai ser líder, né? Inclusive, eu já acompanhei casos que pessoas que eram bons profissionais, super especialistas, bem remunerados, quando se tornaram gestores, a empresa precisou desligar. Por quê? Porque ele não consegue liderar. Ele consegue fazer uma liderança que a gente chama de liderança técnica. Né? Então vamos lá. Conhecer o ecossistema, conhecer o que é exigido, o que é desejável, conhecer o dia a dia. E agora, você precisa simular para tirar o nervosismo. Esse é um ponto muito importante, né? Como que eu evito ficar nervoso? Então, se você tem no seu meio pessoas que são reconhecidas nesse mercado, nesse tipo de função, nesse tipo de técnico de conhecimento, então chama essas pessoas para elas te entrevistarem, porque elas vão te dar caminhos do que o entrevistador vai fazer com você. E lembrando, é diferente a entrevista de um recrutador da entrevista que é feita pelo contratante, pelo gestor da área, pelo profissional que já ocupa uma função e que vai te entrevistar. O recrutador, ele vai fazer um cara crachá. O que é isso? Ele vai olhar lá os requisitos da vaga e ele vai ver na sua fala se você está cumprindo com o que foi descrito para ele lá, que é preciso dele olhar. Né? E ele, inclusive, vai te dar pontuação. Se ele perceber que você vai falar que o desejável é maior ou menor aqui acolá, então ele vai te dar uma pontuação maior. Já o contratante, o especialista, ele vai te testar. Então aí vem uma dica de ouro. Não minta. Se você não conhece nada de Golang, não fala que você sabe Golang. Se você não conhece Figma, não fala que você sabe Figma. Ah, mas gordinho, eu tenho noção, eu já fiz algumas coisas. Ah, se você tiver tempo para se preparar, ok. Mas aí, meu filho, minha filha,
Você tem que sentar na cadeira e estudar para a hora que você chegar e falar assim, tudo que você falou, você chegar e ter que pôr em prática, você não vai ter tempo de novo, não. Você tem que chegar e mostrar para que veio. Então, se você tem que ter noção real, se aquilo que você está falando que você consegue, você consegue. Por que disso? Porque nós corremos o risco de sermos bloqueados para outras vagas importantes para quando a gente estiver pronto naquelas empresas que é uma empresa desejável. Né? Então, imagina, uma pessoa tem sonho de ir para o Boticário. O Boticário é uma empresa super bem vista aí no mercado. Eu tenho sonho de trabalhar na Microsoft, no Uber. Aí eu vou lá, faço um processo seletivo e minto. Chega na hora que eu vou ser testado, ou na hora de trabalhar, que é muito pior, eu não consigo desempenhar o papel. Eu não consigo passar no teste. Isso aí depois contra você. Você vai ser bloqueado nos próximos processos. Né? Aí a empresa dos sonhos, ela fica bloqueada para você. Então não dá para fazer isso. E aí, e por que é importante a gente simular antes? Porque a gente vai chegar e ficar mais à vontade. E esse é um ponto importante. A gente não pode ser folgado. Processo seletivo, não dá para chegar e ser folgadão, chegar de qualquer jeito, chegar de qualquer cabelo, de qualquer vestido, de qualquer jeito. Então, você minimamente, seja presencial ou digital, e esse é um ponto importante que eu queria fazer um parênteses aqui. A forma com que você se prepara para trabalhar, não importa se você está no digital ou se você está no presencial, você precisa se preparar. Então não dá para acordar de pijama e vir trabalhar mesmo sendo digital. Então da mesma forma não dá para chegar, levantar e não dar uma arrumadinha e fazer uma entrevista. Não importa se é digital ou presencial. Entendeu? Porque você tem que mostrar que foi importante. Então como a gente mostra que é importante? Eu mostro sabendo o que eles estão exigindo, sabendo o que eles desejam, sabendo o tamanho da empresa, sabendo qual mercado ela atua, quais são os produtos, quais são os serviços. Né, mostrando que eu já conheci algumas pessoas que são relacionadas com essa empresa. Isso são todos pontos importantes. Né? Então, quando você chega e fala, olha, eu já trabalhei com tal pessoa, eu sei que ele está trabalhando aí na empresa, ele me fala muito bem. O entrevistador vai olhar e falar assim, poxa, essa pessoa, ela demonstrou atenção, ela demonstrou uma proatividade. Outro ponto, você tem que dizer e mostrar que você não está à mercê deles. Porque o processo de recrutamento e seleção, ele é muito ingrato. Né? Então você não pode estar disponível 100%. Você tem que deixar claro, olha, da mesma forma que a empresa está te escolhendo, você está escolhendo a empresa. Você não deveria ir para uma empresa que você não se sentiu bem. Eu já falei não para processos que eu fui aprovado de empresas grandes. Nossa, gordinho, mas você é doido? Não sou doido. É porque a carreira nossa, gente, é o nosso maior bem. É nosso patrimônio. Então, entrar numa vaga só porque ela saiu primeiro, gente, é jogar a nossa carreira à mercê do outro. Então você precisa planejar, nós precisamos planejar, né? Escolher, falar, olha, essas aqui são legais, essas aqui eu nem vou me aplicar. E as que são legais, a gente se prepara um pouco melhor. Lembrando que não é fácil. Então, por exemplo, se eu estou começando do zero, para cada 300 aplicações no LinkedIn ou envio de currículo, normalmente nós somos convidados a ir para uma entrevista 3 ou 4 vezes. Se a gente movimenta a nossa rede de relacionamento, isso aumenta para 30. Quer dizer, aumenta em 10 vezes, mas mesmo assim, ainda é 10% das nossas aplicações. Ou seja, a gente precisa criar uma rotina de aplicação para conseguir um emprego e até um estágio. Um estágio não é diferente de um emprego. Né? E é muito ruim quando a gente consegue um estágio porque a tal pessoa é conhecida de tal pessoa. A probabilidade disso dar errado é enorme. Enorme. Por quê? Você já entra com as pessoas te olhando assim, essa pessoa não tem competência. Ela entrou por isso. Diferente de um colega que fala, olha, eu sei que essa pessoa é muito competente. Ou ela está se preparando, ou ela estuda com dedicação. E aí, se a pessoa te indica, esse tipo de indicação é saudável. Dono de empresa, primo do sócio, essa é uma indicação. Pode acontecer e dar certo? Pode. Mas as chances são menores.
Então, movimenta sua rede de relacionamento para mostrar a sua competência. Eu tenho certeza que as pessoas que me indicaram para qualquer vaga, ainda ontem, me ligou uma pessoa me perguntando de um colega muito próximo como ele era para contratá-lo. Né? E o que eu faço? Porque a hora que ele te pergunta, e essa é importante a rede de relacionamento, eu também não minto. Então eu falei de todas as características positivas e negativas e dei um parecer se eu era favorável ou não àquela contratação. Né? Então é assim que a gente constrói network verdadeiro. Né? Mostrando competência e sendo sempre sincero. Eu acredito que essa pessoa vai ser contratada. Né? Isso é uma indicação? Não, isso aí é uma recomendação. Igual eu tenho pessoas que trabalham comigo que eu já levei para 3, 4, 5 empresas diferentes. Igual o Giovanni. Né? Quando é positivo a gente fala em público. Né? Então o Giovanni, pessoa espetacular, né? Que hoje é meu sócio. Por quê? Porque ele é proativo, porque ele vai na frente, ele é dedicado, ele é organizado. Eu posso entregar uma coisa que eu sei que ele vai fazer melhor do que eu ia fazer. Então, é esse tipo de network, só que eu não conhecia o Giovanni antes. Eu conheci ele no trabalho. Então, isso é diferente isso do que a gente chama de QI. Network é diferente de QI. Né? O QI faz você entrar à força, mas ele não te sustenta. Na primeira falha, alguém vai vir e vai te fritar. Agora, o network, não, a pessoa ela vai olhar e falar assim, gente, esse cara vai conseguir sair do outro lado. Então, se você está indo fazer uma entrevista hoje, qual é o primeiro ponto? Pesquisa sobre a empresa, saiba sobre a vaga, saiba o que eles fazem, o que é exigido, o que é recomendado. Trabalha para ficar emocionalmente menos abalado, prepara uma fala coerente, então escreva as coisas, estuda um pouquinho os termos técnicos para conversar na mesma linguagem dele. Né? Depois disso tudo, se for possível, simula com alguém. Porque aí você começa a ter noção de tempo, quanto tempo você vai levar para você contar a sua história, e as coisas têm que fazer sentido. Né? Então, para toda experiência, é importante ilustrar, mostrar onde você estudou, por que você conhece isso, o que te trouxe esse conhecimento e quando ele foi provado. E se for uma função muito técnica e você não é estagiário, não é primeiro emprego, você tem que ter portfólio. Então, você tem que saber contar quais foram os meus casos de sucesso. Eu fiz isso com números e o resultado foi esse. Né? Legal essas dicas, mas tem muito mais. E a gente pode conversar. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui com a gente. Né? Vamos trocar experiência, vamos levar isso para mais pessoas. Compartilha para quem está precisando. Você conhece alguém que está precisando, que vai passar por processo de entrevista. Nos próximos vídeos eu quero trazer aqui também como buscar as vagas dos sonhos, aonde elas estão, onde são os sites, os caminhos mais adequados. Né? Então, não deixa de se inscrever, senão você vai perder essa oportunidade. Clica no sininho para você ser alertado, curte e é isso daí. Beijo do gordinho, desejo que dê tudo certo, que você seja aprovado. Igual meu amigo perguntou essa semana, o que ele deveria fazer numa entrevista. Eu achei fabulosa essa pergunta dele. E a gente devia fazer isso mais, porque tem gente que vai na cara e na coragem. Que imprudência é isso, tá? Beijo pra vocês.